Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopp e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje, lista 5 carros importados diferentes da década de 90. Pois é, década de 90 foi quando teve a reabertura do mercado brasileiro para importação de carros. E aí veio muita coisa legal e veio muita coisa esquisita. Vou falar aqui de alguns carros meio diferentes, vamos dizer assim. Não necessariamente esquisitos, alguns. O primeiro de todos é um carro curioso. No Japão ele é chamado de K-Car, que é um carro compacto. Olha só este carrinho. Estamos falando de um Daihatsu Kuori. É o tipo de importado que saiu de um universo paralelo, vamos dizer assim, né? Pra gente, pelo menos, nada normal. Ele é um subcompacto de verdade com motorzinho ali de 3 cilindros 0.8, 0.85 no caso, né? Em medidas minúsculas. Ele é perfeito para cidade, né? E totalmente fora do nosso radar. Ele é um carro japonês, a marca Daihatsu, ela existe desde 1907 e começou a produzir carros na década de 50, no início da década de 50. E ela se especializou em veículos compactos. No início dos anos 90, ali no meio dos anos 90, ela veio para o Brasil com o Kuori e o Terios, se eu não me engano, que era tipo um jipinho. E desde 2016, a Daihatsu faz parte do grupo Toyota. Pois é, mas eu não sei como é que era nessa época aqui, né? Este carro tá R$19.900, a FIP é 3.600, um Cuore 1995, 5 portas, isento de PVA, papapá, 95 já cabe uma plaquinha preta nisso aqui, né? Papapá, movido de vendendo, pois não tenho tempo de cuidar direito e aproveitar o carro. É engraçado esse carro. Ele tem 44 cavalos com 6,8 kg de torque. O 0 a 100 em 15 segundos com 145 de velocidade máxima. Reza a lenda que ele faz 11,5 na cidade e 16 na estrada. Mas não dá muita coragem de pegar a estrada com ele, né? Apesar que 145 de máxima tá bom, né? Tem 3,31 metros de comprimento e 1,39 de largura. E o porta-malas de 186 litros e pesa 630 quilos. Tração dianteira com câmbio manual de 5 marchas. Eu achei muito engraçado esse carrinho. E assim, desses minúsculos, né? Tinha esse Daihatsu Kuori, tinha o Hyundai Atus, se eu não me engano, que era minúsculo. Tinha o Subaru Vivio. Tinha uma meia dúzia aí, uns 3 ou 4 fácil que vieram para o Brasil nessa época, e eu acho que o Kuori para mim é o mais legal, né? Eu não poria talvez esses faróis de milha aqui, mas se bom gosto a gente não discute, que dirá mau gosto. Mas tá aí, é um carrinho legal, diferente, bem diferente. Ai, caramba, hein? Ó, com bancos de couro. Pois é. De verdade, 70 mil quilômetros rodado. Eu vou falar, se é para comprar um compacto, e se você pegar assim, um Kwid ou um Mobi a 80 mil reais ou um Kuori a 20 mil, eu vou no Kuori. É fato. Não tenho a menor dúvida. Mas, ainda assim, é um City Car da década de 90, de uma marca que não está mais no Brasil e que a gente não sabe como é que é cuidar. Agora, o próximo ele até navegou ali pelos anos 2000 de uma forma mais com relativo sucesso. Apesar de que era um carro caríssimo, até hoje ela é extremamente legal e desejada. E estamos falando da Caravan, mas a Caravan da Chrysler. Pois é. Ela veio importada, tiveram algumas unidades aqui no meio ali da década de 90, e depois, quando a Chrysler realmente veio para o Brasil ali no final dos anos 90, com o Stratus e a Caravan e a Grand Caravan, né? Então, assim, mas essa daqui ainda é das anteriores, é das primeiras, quadradonas ali, das primeiras que vieram. Eu entendo que essas vieram como importação independente, né? Essa é uma versão 7 lugares para família, blá 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 blá. E a Caravan, a Chrysler Caravan, né, vamos falar assim, é um marco das minivans, né? Ela nasceu em 1984. Essa daqui é a segunda geração, que vai de 1991 a 1995.
que veio para o Brasil mesmo, assim, oficial, foi ela começou a ser produzida em 1996 com uma terceira geração. Essa daqui, ela refinou ali a receita original, né? E manteve ali o apelo do carro de família, com um motor forte, relativamente forte, principalmente para o Brasil, com um V6 3.3, com foco em conforto. A vida real, vamos assim dizer, que alerta, né, quem vai topar uma lasanha dessa, é o câmbio automático. Tem muito relato aí de queixas, né, associado a tranco na troca de marcha, falha na troca de marcha e comportamento irregular quando o carro envelhece e a manutenção do fluido, do filtro, do fluido do câmbio não é feita. Pois é, tem gente que é assim, não precisa trocar fluido de câmbio. Precisa. Tá? A marca que fala não precisa trocar o óleo do câmbio é porque ela já tem a obsolescência programada daquele câmbio. Então, assim, sei lá, ele vai durar 10 anos e vai quebrar. Então, assim, nem precisa trocar porque não vai dar diferença você trocar o óleo do câmbio. Ele vai durar os mesmos 10 anos. Mas o meu durou 12. Sorte sua. A programação da obsolescência dele é de 10 anos, por exemplo, né? Então, assim, por isso que tem marca que fala que não precisa trocar o óleo. A maioria precisa, e é recomendado você trocar de tempos em tempos. Este carro, certamente, ele é de uma época que se trocava o óleo do câmbio, sendo automático ou manual. Essa daqui ela tem 164 cavalos com 26,8 kg de torque. O 0 a 100 dela, surpreendentemente, em 11 segundos e meio, com 175 km por hora de velocidade máxima. Tem um preço, né? Ela reza a lenda que ela fazia 6,5 na cidade e 8,5 na estrada. Ou seja, ela deve fazer uns 5, talvez, na cidade, 5 e pouquinho. 4,52 metros de comprimento com 1,82 de largura. Eu sempre dou de referência ao Corolla atual, que tem 4,63 metros de comprimento, ou seja, ela é 11 centímetros mais curta que um Corolla, e ela tem 1,82 de largura, o Corolla tem 1,78. Ela tem 4 centímetros a mais de largura. 120 litros de porta-malas com 7 lugares abertos e 377 litros com 5 lugares. E ela pesa 1.691 quilos. Caramba! Tem um câmbio automático de 4 marchas. Tá aí, é um carro bem legal. Eu gosto, eu acho essas minivans quadradonas assim muito legais. Óbvio, dá um leve cagaço, resumindo? Dá, certeza. Mas facilmente que eu teria uma dessa. Vou falar que assim, eu gosto, nossa, é muito legal, de verdade. Eu não sei se eu teria uma dessa quadradona ou uma do facelift. Talvez, né, do facelift que veio mais pro Brasil. Você ainda consegue achar alguma peça se você precisar. Mas esse câmbio automático na coluna, assim, é extremamente americano, é muito legal. Tá aí. Aqui ela é 223. Que legal. E essa ainda tem o assento do meio ali inteiriço, né? A Grand Caravan, ela tinha os 2 assentos do meio separados e eles ainda viravam para trás, assim, com os apoios de braço. Era maravilhosa. Muito legal mesmo este carro. Que da hora. Ar-condicionado. Tá aí. É uma bela opção. É um importado diferente da década de 90. Né? Não é o importado oficial assim que veio. A gente teve vários importados legais no Brasil na década de 90. A gente tinha as BMWs, né? A Z34, a gente tinha aqui as Rangers maravilhosas, enfim, alguns Dodge, uns Cherokee, mas esses são carros legais da década de 90, mas não são os carros diferentes, vamos assim dizer. O próximo, eu segui aqui na linha da minivan. Eu não quis pôr uma Lumina, porque senão ia ficar só minivan. Acho que eu vou até fazer uns 5 minivans aqui, porque tem umas muito legais dessa época, né? Mas a próxima é também é uma outra minivan. Eu vou até já colocar aqui que estamos falando de uma Mazda MPV. MPV é Multipurpose Passenger Vehicle.
Olha só, em veículo de passageiro multipropósito, né? Ela foi lançada como um carro versátil pela Mazda, que misturava aí características de SUV e minivan. E ela tinha um motor dianteiro com tração traseira e ainda tinha em alguns países opcional de 4x4 e algumas versões com 3 portas. Pois é, curioso, né? E depois vem aí o Veloster, o Lantoster, falando que foi o primeiro carro 3 portas da Kombi aí para dizer que é mentira. Isso aqui, completaço, ar-condicionado, limpador, ABS, controle de velocidade, papapá, 22 a FIP, o cara pede 32. Esses são os carros que assim, eu olho a FIP mais por curiosidade, né, gente? Porque não fala nada. Este carro ele tem um motor V6 3.0 com 150 cavalos e 23,3 kg de torque. O 0 a 100 dela é em 12,6 segundos, com 170 km por hora de velocidade máxima. 6 km por litro na cidade, 8 na estrada, é o que diz a lenda, eu duvido. Ela tem 4,66 metros de comprimento, pois ela é 3 centímetros mais comprida que um Corolla atual, e 1,82 de largura. Porta-malas com 212 litros, imagino eu, com 7 lugares abertos. E ela pesa 1.690 quilos. Tração traseira plugada num câmbio automático de 4 marchas. Cara, eu acho muito legal. Eu gosto mais das minivans que tem aquela porta lateral de correr. Mas essa daqui é uma Mazda bem legal. A Mazda, pena que a Mazda saiu do Brasil, ela fica ensaiando para voltar e não volta nunca, né? Então, por este motivo, eu acho que eu não teria uma Mazda MPV. Eu prefiro focar numa Grand Caravan aqui, ou numa Caravan, enfim, se fosse para ter uma minivan. Ela também aqui tem ela foi pensada no mercado americano, né? Ela tem o câmbio aqui em cima também, que é totalmente característico. Tá aí. Ó, que da hora esses bancão, hein? Ah, que legal. Ela tem 3 fileiras de banco? Tem que ter 3 fileiras de banco, né? Tem um aqui na frente, mas é esquisito, né? Mas eu acho que ela. Enfim, esse banco. Nossa, olha só, me parece, né? Que esses. Não, tá estranho isso aqui, né? Sei lá, esquisito. E aqui dá para você fazer de mesa, né, se baixar aqui, mas tem um outro banco ali no meio. Enfim, não tem muitas Mazda MPV para a gente olhar de referência. 32 mil é a pedida. Se vale ou se não vale, eu já não faço a menor ideia. Agora, o próximo, quarto carro da nossa lista, o hatch dele fez bastante sucesso, tá? E tinha até uma versão GTI. Agora, esse sedã é dificílimo de achar e eu acho feio pra caramba. Estou falando um Suzuki Swift Sedan, gente. Pois é, o cara até meteu aqui como hatch, porque eu acho que se bobear nem tem ele sedã aqui na web. Este é um 1993, ele pede 29 mil reais. Alarme, desembaçador, ar-condicionado, vidro, trava, direção, enfim, 70 mil quilômetros rodado. Eu acho esse carro muito feio, né? E o Swift, no geral, é um exemplo de carro global. Ele foi vendido em muitos países. A família dele chamava Suzuki Cultus, né? E ele foi vendido sob diversos nomes e outras marcas, até que não a Suzuki, em vários países. E ele realmente foi um camaleão automotivo, vamos assim dizer, né? Este aqui, de 1993, 1.3, ele tinha 68 cavalos, com 10 kg de torque. O 0 a 100 dele era em 14 segundos e 160 km por hora de velocidade máxima. Pelo menos ele era econômico. 11 por litro na cidade, 14,5 na estrada. Ele tinha 4,95 metros de comprimento. Não, 4,09 metros. 4,095. Então ele tinha 4,09 metros de comprimento. Ele era um sedã bem pequenininho, com 1,59 m de largura. 363 litros de porta-mala, pesando só 830 quilos. Ele é mais leve que um Chevette. Tração dianteira e, pasmem, um câmbio automático de 3 marchas. Pois é. Esse 200 por hora aqui é muito otimismo, né? Então, esses odômetros que só tem 5 dígitos, né? Não dá para você saber se é 68 mil ou 168 mil. Me parece um carro para 4 pessoas e não para 5, né?
Tá aqui, ele tem um suporte aqui. Ele é 4 portas? Não, acho que não, né? Não sei. Não me parece. Assim, este exemplar tá em ótimo estado, de verdade. Este câmbio automático bizarríssimo. Nossa senhora, Suzuki Swift 1.3. Isso aqui me parece já com, sei lá, um facelift, né? Vamos dizer assim. Eu não lembro do Suzuki Swift, mas eu sei, ele é 4 portas. Nossa, mas é engraçado porque na foto aqui não dá nem pra ver onde fica o trem pra abrir a porta. Curioso. Eu tinha um amigo que tinha a gente chamava de Pomarola, era um Suzuki Swift vermelho, que era o carro que ele usava no dia do rodízio. E assim, era muito zoado. O cara ele tinha quase 2 metros de altura e ele ficava muito engraçado olhando esse carro. Mas enfim, mas era o hatch, não era o sedã. E o último carro, para mim, ele é o mais exótico, para não falar esquisito, da nossa lista. Raríssimo, raríssimo de ver. Eu não lembro a última vez que eu vi um desse pessoalmente. Eu até cheguei a ver o hatch dele, mas o sedã é um carro muito difícil de achar. Vou falar que eu nem lembrava que ele veio para o Brasil. E estamos falando de um Lada Samara. Pois é, mas é um Lada Samara sedã. O normal era o Lada Samara hatch, né? Ele tem um motor de 1.5 aqui a gasolina e o Samara tem a Lada, eu acho, na verdade, né? Tem uma mística brasileira, vamos assim dizer. Ele ficou marcado como um dos importados aí que chegaram com força, né? Logo depois da abertura aí das importações do mercado brasileiro, no início dos anos 90, com fama de ser o carro russo do povo. Ele era um carro simples, era um carro barato e bem diferente do que a gente via por aqui, e isso não quer dizer melhor. Né? Eu acho que encontrei um número aqui de mais ou menos 6 mil unidades trazidas no início da década de 90. Tá? Na minha opinião, assim, os carros, os Ladas, deixa eu ver, até o cara fala aqui, raridade, único dono, pertence à família desde zero, totalmente reformado, pronto para andar. Sem detalhes a fazer, pintura perolizada, pneus e baterias novas, manual, faróis de LED. Se quiser outro deste, vai ter que ir para a Rússia. 2.800 a FIP. Assim, o que eu acho que a Lada se deu mal no Brasil é porque a gente já tinha carro zoado. Resumindo assim, os nossos carros já eram carros espartanos, carros muito simples, projetos antigos, né? No início da década de 90, assim, putz, o que a gente tinha ali? Nessa época a gente não tinha o Gol, né? Oh, nossa, o Monza, o Opala ainda, tipo, esses eram carros de projetos muito antigos, Corcel, Del Rey, né? Então, assim, era um carro, o Corcel já não tinha mais da década de 90, mas tinha o Del Rey ainda. E eram carros, projetos muito antigos, né? E aí, com a abertura do mercado, foi quando a gente começou a ter ali novas opções, né? E ao mesmo tempo melhorar os carros brasileiros. Tá? Então, assim, foi quando a gente lançou o Corsa no Brasil, por exemplo. O Corsa foi revolucionário, né? O Cadete, o Golf veio ali também, tudo na década de 90. Este lá da Samara, ele tinha um motorzinho 1.5 com 72 cavalos e 12 quilos de torque. O 0 a 100 dele era em 14 segundos, com 156 km por hora de velocidade máxima. Reza a lenda que ele fazia 10 na cidade e 14 na estrada. Ele tinha 4 metros de comprimento, 1,62 de largura, 328 litros de porta-mala e pesava 920 quilos. Olha, dos Ladas eu gostava bastante do Niva, né, que é aquele meio jipinho. Tinha o Laika Sedan, o Laika SW, o Samara Hatch e o Samara Sedan. São os cinco que vieram para o Brasil. É isso, o Laika, o Samara e o Niva, nessas versões. De verdade, se eu fosse ter um hoje, eu procuraria um Laika, de preferência um Laika SW, porque se é para ter um carro feio, vamos ter um carro feio de verdade, né? Mas tá aí. Tem gente que gosta, tem gente, né? Essas rodas eram bem características da década de 90. O carro tá bonitinho. Assim,
é um carro feio, é um carro esquisito, é um carro russo, zoadaço, mas esse exemplar tá muito bom, em muito bom estado, e é um carro que gera ali uma curiosidade. Essa frente toda quadradona, isso daqui, esses faróis de milha aqui ficaram zoados, né? Mas enfim, tá aí. Lá da Samara, ó, nossa, o que que você... Monte monte de manual. Ai, que doideira. Lá da Samara, realmente. Carro de único dono, né? Carro de família. Tá aí. Olha, eu tinha selecionado, eu sempre seleciono mais carros, né, do que os 5 que eu trago na lista, porque se algum vender no dia que eu for gravar, eu faço rapidinho aqui uma parte do roteiro. Eu tinha selecionado também uma Alfa Romeo 156, 1998, 99, mas eu não achei, ela não é diferente, assim, em termos de estranha, né? É uma Alfa, gente, uma Alfa não pode ser estranha. Eu tinha trazido um Mitsubishi Grandis, ou grandes, não sei. Mas também, assim, pô, o cara só botou 4 fotos, eu achei melhor deixar a Mazda e a Caravan. E tinha aqui um Audi 80, mas o Audi 80 é muito legal para trazer numa lista de carros estranhos e esquisitos da década de 90. Não que esse aqui não esteja esquisito com esse body kit, pelo menos na minha opinião, tá? Eu não curto, mas tem gente que gosta. Então, não, né, esses insufilme dessas cores zoadas, sei lá. Eu acho o Audi 80 muito legal. Também é um carro que dá aquele receio, né? Audi da década de 90, a gente não sabe ali como é que é. Mas e aí? Você teria algum desses importados diferentes na sua garagem? Fala para mim aqui, manda um comentário dizendo se você teria um desses carros diferentes. Lembra de seguir o canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos lasanheiros e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais!